E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês aí de uma outra ilusão, né? Que é a ilusão do bem e do mal. E eu quero trazer um pouco para ti o conceito disso e como é que isso, digamos, enraizou na nossa cultura dentro de um processo de julgamento, né? Onde a gente acaba achando que a gente tem a capacidade moral de julgar o que é certo ou errado. Claro, sempre dentro da nossa visão de mundo. E a nossa visão de mundo, a gente é recebe uma doutrinação, tá? E a doutrinação todo mundo recebe, não é boa nem ruim. Ela acontece para que a gente forme uma percepção de realidade. O que vocês precisam entender? Que isso se remonta das cosmogonias, né? Cosmogonias são as teorias, os estudos, né, os mitos que existem em cima da criação do universo, da criação da Terra. Quando a gente pega as cosmogonias antigas, mais primitivas, a gente vai ter muitas coisas similares dentro desse processo de formação, seja do hinduísmo, né, seja ali escandinavo, seja de outras partes do mundo, né, que tem os seus contos de como as coisas começaram por aqui, né, ou como isso tudo foi criado. A gente tem, então, dentro dessa cascata, né, de andamento, a gente tem um dado momento, né, dessa cosmogênese, onde existe uma separação, né, onde existe uma separação entre o princípio masculino e o princípio feminino, onde em cada uma das cosmogêneses aquilo vai ser representado de uma forma, tá? Nós temos que entender que princípio masculino e princípio feminino não tem a ver com sexo, mas sim o sexo é uma representação desses princípios, tá? Para vocês entenderem, o princípio masculino ele tem mais a ver com uma força criadora, né? Com uma força mais espiritual, e o princípio feminino com uma força mais geradora material, tá? Então, para a gente entender um pouquinho desse conceito, é a ideia e a manifestação, tá? Então, o princípio masculino seria uma ideia que a gente tem, e o princípio feminino seria a materialização dessa ideia, tá? E o que acontece dentro desse processo? Vai se entender e foi se estudando e se foi avançando. Claro que essas cosmogonias são milenares e eu estou falando de coisas mais atuais, eu estou falando aí coisas de 2000 anos atrás, 3000 anos, que começou a ser construído um conceito mais em cima disso, a partir do que eu já venho falando, que a gente está em era de descendência, tá? Que o quê? Que a gente tem um princípio masculino como sendo um princípio espiritual e o princípio feminino como sendo um princípio material, tá? Por isso até que a gente vai se chamar Mãe Terra, por exemplo, é mãe, é mulher, porque aqui dentro ela gera os seus filhos materiais, tá? E o que acontece então? Quando a gente começa a separar o espiritual e o material, dentro das culturas antigas, eram formas de dizer simplesmente que existe algo espiritual e que existe algo material, e que nós, seres, e tudo que existe dentro dessa esfera, nos seus diversos planos, né, onde o mais denso é o material, eles são uma mistura entre espiritual e material. E essas misturas elas vão sendo, digamos, desde aquela que está 100% espiritual até aquela que está 99% material, porque tudo que tem matéria tem espírito, por isso não tem como ser 100% aqui. Porém, o que acontece, tá? Algumas religiões pegaram esses conceitos filosóficos e começaram a transformar eles em coisas mais objetivas, e a mais forte que incide para nós e que tem muita força na nossa cultura, na nossa psicologia, na nossa forma de ver o mundo, é a religião católica, tá? O que acontece? A religião católica criou lá, né, o diabo, né? Criou lá
digamos, deu um entendimento, né, de Lúcifer de um jeito, né, de Satanás de um jeito que é bem característico como o diabo, né, e tendo do outro lado lá Deus. Então o que acontece? Ele criou o bem e o mal como coisas antagônicas, como coisas opostas. E a gente vê em diversos contos dentro da religião, né, a briga entre essas duas forças, a força do mal e a força do bem. E o que acontece? A gente começou a acreditar que essas forças, elas de fato são antagônicas e não complementares, que elas, digamos, não coexistem, né? Ou só existe o bem ou só existe o mal. Qual que é o impacto disso para te entender na nossa cabeça, né? Na nossa personalidade, na parte nossa psicológica de saúde mental, né? A gente começa então a ter muito conflito no sentido de que a gente é bom ou ruim. Se eu fiz algo ruim, eu posso daqui a pouco cair na grande cilada de me martirizar como se eu fosse alguém ruim. Agora, se eu considero eu bom, eu posso também cair na cilada de achar que se eu sou bom, a minha forma de ver o mundo é boa, portanto, eu e os meus são bons e quem não está dentro dessa forma de ver o mundo e dessa forma de perceber as coisas é mal. E aí vira aquilo que hoje a gente sofre muito na nossa sociedade, que é o nós contra eles. Todo mundo vai sempre achar que está do lado bom, do bem, e o outro lado está do lado do mal. Se a gente for para política, se a gente for para qualquer outra coisa, a gente começa a ter uma questão de separatividade. E isso está muito impregnado na nossa cultura ocidental. E eu coloco isso muito na bagagem, na malinha do catolicismo, dentro da sua percepção das coisas, tá? Quando a gente vai para cosmogonias, eu quero aqui só fazer alguns parênteses interessantes para quem não é radical, e o radicalismo tá. Quem é radical vê o mundo dessa forma polarizada, porque sim, existiu a separação, tá? Mas existiu a separação em princípios. Só que a gente tem que entender que esses princípios, eles se unem, eles se fundem, eles coexistem. Eles existem brigando um com o outro? Sim, porém não existe o 100% ali, a não ser em outros níveis acima, como eu já falei, mais espirituais. Mas precisa da ideia para existir ação. Nada se manifesta sem a ideia por trás, que são os princípios, tá? E o que acontece? Hoje, a gente aqui no Ocidente, tá? A gente sofre muito com o mundo atual. Por quê? A gente está sendo castigado, pelo menos eu tô falando aqui do Rio Grande do Sul, né? Então a gente está sendo bastante castigado aqui por eventos, tá? E esses eventos fazem muito as pessoas se questionarem: mas eu sou bom, será que eu mereceria isso? Será que eu mereço aquilo? Quem merece isso? Quem merece aquilo? Que é uma baita de uma cilada, porque o merecimento ele só existe numa autopercepção, porque não existe ninguém merecer nada, as coisas são como são e tudo acontece como deve acontecer, tá? E o merecimento, sendo visto de um ponto unilateral, ele é sempre ilusório. Ele sempre vai estar nos enganando, né? Porque a gente sempre vai olhar sob esse prisma: eu sou bom, eu fui mal, e enfim. Então, esse dualismo, né, que ele existe, ele é mal interpretado dentro dessa cultura e faz com que a gente veja nós contra eles, bom e mal, que só pode existir o bem ou só pode existir o mal, e que daí vem aquela questão também do Salvador, que eu fiz no vídeo anterior, que é uma outra ilusão, como se alguém viesse para restaurar o bem sobre o mal. Sendo que, como eu já falei no outro vídeo, né, em outras filosofias, em outras culturas, existe um entendimento de que ambos existem e o caminho do meio é o correto.
é o caminho do meio, vai te trazer a paz. Não é à toa que, quando a gente fala hoje em pensadores modernos, quem está mais em voga, né, quem está mais em alta, são pensadores de culturas orientais, apesar de serem americanos, né? Quer dizer, um é americano, o outro foi para os Estados Unidos. Um é o Harari, né, Yuri Harari, do Sapiens, né, Uma Breve História da Humanidade, e o outro é o Taleb, né, assim, Taleb, que é ali também do Oriente Médio, foi para os Estados Unidos, enfim, mas tem uma cultura muito mais de vida diferente, onde não coloca as coisas sob esse prisma do certo e errado, do bom e do ruim, mas sim dentro de uma percepção de realidade um pouco diferente, né? Tanto que ele vai falar lá do Cisne Negro, né? Um dos livros, né? Que é essa questão também, a gente tem dessa ilusão de que a gente acredita que o mundo é previsível, né? Que é uma grande ilusão dentro da previsibilidade nossa. Sim, ele é programado, o mundo, mas a gente não tem nem noção de como funciona essa programação. E aí o que acontece é com que a gente daí, quando a gente começa a ver essas coisas e as coisas acontecem com a gente começa a se questionar muito nisso. Será que eu estou sendo bom? Será que eu estou sendo ruim? Será que eu fui malvado? Será que eu não fui malvado? E as coisas, elas são como elas são. Claro que, como eu já falei, tem o karma, e o karma sim impacta de uma forma ou outra, tá? Mas a gente tem que entender que o bem e o mal coexistem. Todos nós somos bons e somos maus. Todos nós vivemos nesse mundo por um processo de purificação, né? E essa purificação, ela acontece através do sofrimento. O que é o sofrimento? É o estresse. O que é o estresse? É o atrito. Tudo dentro desse planeta Terra vai se desenvolvendo através de atrito. Então a gente tem que entender que esse processo de estresse, ele é natural dentro do planeta Terra, dentro do corpo. O processo de oxidação, de desgaste, ele é natural, ele faz parte de tudo que existe aqui dentro. Então a gente tem que entender as coisas como elas são. E como eu estava falando, os pensadores hoje modernos que nos trazem conforto frente a tudo que está acontecendo, eles têm, sim, um conceito mais oriental. Claro, os Sapiens, ali Uma Breve História da Humanidade, o Homo Deus, né, as 21 questões lá que o Harari traz, ele ainda não aprofunda tanto em filosofia, assim, em ideias, mas ele traz uma visão um pouco diferente de algumas coisas, também trabalha com uma futurologia olhando as coisas como elas são. Goste você ou não, ache bom você ou não, ache você que isso é mal ou do bem, não importa, existe um caminho a ser trilhado e tu tem que simplesmente entender como é que as coisas estão acontecendo. E isso, por incrível que pareça, é ser rebelde. Rebelde no sentido que tu não entra na onda onde todo mundo tá e tu percebe as coisas como elas são e por isso tu aceita elas como elas são, tu aceita a tua pequeneza, tu aceita a tua ignorância, tu aceita essas coisas e te liberta das ilusões, tá? E aí eu quero entrar num ponto aqui que eu acho bem interessante, tá? Que é o seguinte, eu já vi várias pessoas que vendem ou falam sobre filosofias, etc e tal, e que são católicas, por exemplo, e falam do estoicismo, tá? E até quase eu fiz essa chamada desse vídeo dessa forma, né, do catolicismo versus estoicismo, mas só de uma forma de a gente entender que não tem como coexistir essa filosofia mais... eu vou chamar o estoicismo de filosofia oriental porque o pai do estoicismo é Zenão, né, e o Zenão, ele bebeu, ele estudou, né, teve professores e pessoas lá que ele estudou, tudo mais, que eram de culturas orientais. E quando a gente lê as culturas orientais e lê o estoicismo, tu vai ver que dentro do estoicismo tem muito da filosofia oriental. Seja até Marco Aurélio, né, Sêneca, Epíteto, né, entre outros que são mais famosos, tu estudando eles e tendo lido
filosofia oriental, tu vai dizer, puta, os caras estão falando aqui coisas que os orientais já falavam, né? E é muito interessante, né? Porque Epíteto era escravo, né? E ele dizia que ele era mais livre que o dono dele, né? Claro que no final, mais pro final da vida, ele ganha liberdade, e é onde depois ele avança algumas coisas, mas ele já tinha um entendimento dessa liberdade frente às ilusões dessa vida moderna. E quando eu falo de a gente se libertar das ilusões, eu falo dessa ilusão do bem e do mal, ela é importante para a gente entender isso, porque nós temos um processo de caminhada, que não existe o bem e o mal de forma pura, mas eles se interpenetram, né? E quando a gente aceita isso, a gente aceita o nosso lado sombra, né? O nosso lado negro, a gente tem um processo de cura muito grande, porque a gente entende que é imperfeito, né? Tanto que outra pessoa que hoje tem um sucesso muito grande é Brené Brown, que vai falar a coragem de ser imperfeito, né? Porque tem isso, porque a gente carrega um fardo muito grande dentro de uma ideia de que a gente tem que ser muito bom, que a gente tem que ser perfeito, porque senão, né, Deus vai nos punir e a gente vive dentro dessa dualidade maluca. E aí a gente não vive a vida como ela deve ser vivida e a gente não consegue ter liberdade, suavidade para viver a vida, né? Então, assim, o que acontece? O estoicismo, né, para quem não conhece, eu vou falar de forma também bem superficial, porque tu pode ler aí, ele vai trazer uma visão de mundo, assim, bem simplista, vamos dizer assim, né? Uma forma de ver as coisas como elas são, né? Que é uma forma essa da gente sair da ilusão, né? A gente entender que tem a crueldade, tem a bondade, tem as coisas acontecendo, eu tenho que ir me adaptando e entendendo como as coisas acontecem. Não adianta eu criar expectativas ou idealizar coisas, porque eu vou estar criando ilusões para mim mesmo, que depois eu vou me frustrar e que eu vou gerar problemas depois emocionais para mim. Porque tudo tem a ver, como eu já venho falando, tudo tem muito a ver como tu constrói a tua percepção de realidade, como tu percebe as coisas. E pessoas, às vezes, que têm muito senso de justiça, vamos dizer, carrega muito pesado nesse lance do certo e do errado. Só que eu volto a dizer, essa é uma das grandes ilusões, porque tu não tá certo nem errado. Entende? Tu tá certo e errado, dependendo da visão de mundo que tu tem. Todas as tuas intenções, talvez que tu possa dizer que são genuínas, puras, talvez elas carregam alguma coisa de negativo dentro. Porque a gente tem que entender que esse mundo, ele é um mundo disso, né? É um mundo onde faz a gente se desgastar, faz a gente sofrer. Por isso que eu já vou usar os budistas, né? Mas lá sempre fizeram esse caminho que era o caminho do meio, que é o caminho do menor desgaste, que é o caminho de entender que existe o calor e o frio. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre dualidade, falando ela de forma mais objetiva e com alguns entendimentos para te entender todas essas dualidades que a gente tem. Quando a gente tem a dualidade, também a gente tem um outro problema no campo emocional, né? Para quem não sabe, inteligência emocional, né, é uma coisa meio nova, né? Antigamente se falava que era besteira e tal. E eu tenho aqui vários livros aqui assim, ó. Cadê? Aqui, ó, esses aqui, do Daniel Goleman, né? Que é um cara que conseguiu traduzir e transformar em livros uma leitura mais de boa, assim, eu acho de boa, tem gente que acha pesado e tal, mas esse entendimento de inteligência emocional. E o que acontece? É muito louco porque essa dualidade também acompanha a gente muitas vezes nas emoções, né? No sentido, eu tô triste ou tô feliz. E eu não entendo que dentro de triste e feliz existem várias outras graduações das coisas. E quando a gente vê as coisas sobre um prisma muito dual, a gente vê a vida sob um prisma muito reduzido. É a mesma coisa do bem e do mal, a gente vê um prisma muito reduzido. A gente não vê o ser humano, a gente não vê as nuances, a gente se limita no mundo de uma forma muito maior.
sendo que a gente tem muito mais coisas, muito mais graduações, né? Entre o preto e o branco tem uma enormidade de graduações de cores, né? Entre todos os espectros, né? Quando a gente fala em dualidade, o calor e o frio, né? E é muito interessante também, porque daí a gente poderia entrar numa parte filosófica entre bem e mal, né? Que os filósofos diziam, né? Que só existe o bem, né? E o mal seria a ausência do bem. Por que eu estou falando isso? Porque eu lembrei que o frio não existe, né? O que existe é a ausência de calor, né? Então as próprias graduações, elas são de certa forma ilusórias, porque elas são graduações de uma coisa só. Então tudo existe em graduação. Se tudo existe em graduação, tudo é uma coisa só. Não existe uma coisa sem a outra. O que eu estou querendo dizer? Que não existe o frio, existe só o calor. Existe o mal, não existe só o bem. Mas a gente pode chegar numa escala de ausência de bem que a gente chama de mal. E olha que interessante aqui. Para refletir assim, para quem nunca parou para pensar nisso. E como eu já falei várias vezes, né? Eu não estou querendo falar aqui que tu repita verdades ou não. Eu quero que tu pare para refletir sobre essas coisas que eu estou dizendo. Mas dentro dessas graduações e dentro das cosmogonias, que talvez eu possa fazer um vídeo, mas é bem complicado, porque tem nome para tudo, né? E aí, para não incorrer em erros, aqui eu teria que montar um material aí de apoio para isso, tá? Mas o que eu quero dizer? Muitas não, algumas, né, filosofias antigas e alguns estudos, né, vão trazer, por exemplo, né, Lúcifer ali como uma das 7 forças ali, né, criadas. E Lúcifer é filho da luz. Esse é o sinônimo. O que é muito louco, porque se tu parar para pensar que luz é algo que deu a criação, né, da Terra, e ele é um princípio de vida, como é que ele seria algo ruim, né? Se tu olhasse sob esse prisma dual e resumir e como é que é simplista, né? Talvez tu poderia acreditar, né, numa fala assim. E o que acontece, né? Muitas filosofias vai dizer que Lúcifer, por exemplo, é o regente do planeta Terra, né? Ou seja, ele participou e cuida, né, do processo de criação da Terra. E como eu falei, o processo de criação da Terra é um processo de criação material, né? As coisas que estão aqui, elas sempre fluem para materialização, né? Um dos poderes que a gente tem é o poder da vontade, né? Que as cosmogêneses aí vão falar, né? Do faça-se a luz, ou de outras palavras de ação, né? Que fazem esse processo. E como eu já falei aqui das leis herméticas também, né? A gente vai ter uma das questões do microcosmos, do macrocosmos, né? Como acima e embaixo. O que eu quero dizer com isso? Existe esse poder de criação, existe esse poder de materialização, existe esse poder desde lá do início até a nossa vida. Ou seja, a gente tem o poder, através da nossa força de vontade, de gerar qualquer coisa. Tá? Desde o momento que eu estou falando, eu tive uma ideia, essa minha ideia se transformou em algo, cordas vocais, sons vocálicos que eu transmito em vibração, mas tudo partiu de um interesse, de uma vontade que eu tinha, transformada em ideia, ou junto ali com a ideia que foi adiante. Isso, quando eu crio qualquer coisa, quando tu vai escrever um livro, ou tu vai fazer qualquer ação, existe sempre a vontade por trás sendo materializada. E a gente só entende a vontade da outra pessoa quando aquela coisa ela é materializada, tá? Então, o que eu quero dizer com isso é que a materialização ela seria, né, um oposto da vontade, no sentido do caminho a percorrer, mas ela estaria dentro da força da vontade, tá? Então, o meu objetivo aqui com o vídeo de hoje é com que você pare para pensar nessa grande ilusão que a gente tem do bem e mal, tá? Dessa ilusão de ver a dualidade como coisas separadas e não como graduações de uma mesma coisa, tá? Porque, volto a dizer, isso vai dar impacto muito grande na tua saúde mental, dá grande impacto em como tu vive a vida,
se tu entender que dentro de cada pessoa tem graduações, né, de pureza, vamos dizer assim, né, onde algumas purezas mais fortes a gente pode chamar e dar o nome, talvez, né, de bom, e talvez a outra que tem menos pureza lá dá o nome de ruim, de mal, né? Porém, a gente está na mesma graduação, né? A gente está na mesma linha, né? Com diferentes graduações. Eu queria entender de ti se isso que eu falei fez sentido, se isso que eu falei gerou alguma dúvida em ti. Pergunta aqui, porque sim, é um tema meio complexo e eu sei que às vezes eu dou umas devagadas aqui para caminhos diferentes, né? Mas ao mesmo tempo o meu objetivo eu tento sempre manter ele, que é tentar falar sobre as coisas que importam e sobre as coisas que te aprisionam. E eu tenho certeza que quem tem uma visão muito forte de bem e mal fica aprisionado, né, dentro dessa perspectiva de vida e acaba sofrendo com isso, seja de uma forma latente ou seja de uma forma bem profunda, tá? Então, se tu gostou aí, dá um like, né? Compartilha, comenta. Se não quiser fazer nada também não faz, né? E tá tudo bem. A gente se vê no próximo vídeo, então. Tchau, tchau.